indeferimento no pedido do seu visto de residência para Portugal. Pois é, eu tenho certeza que você que está pensando em vir para Portugal, pedir o seu visto de residência, não quer passar por isso. Então, eu separei para você 3 dos principais motivos que podem gerar um indeferimento no pedido de visto de residência para Portugal e vou explicar para você nesse vídeo como evitá-los. Se você tem interesse, fica aí que a gente já volta. Voltando para o tema do vídeo de hoje, se você é novo aqui no canal, esse é o BBSA Andreata e Bandeira de Sá Advogadas. Eu e mais a minha sócia Gabriela sempre estamos trazendo, e o Gian, nosso associado, conteúdos aqui jurídicos sobre Portugal para o nosso canal. E eu quero conversar com você hoje sobre os 3 principais erros que podem gerar um indeferimento de visto aqui para Portugal. Erro número 1. Primeira coisa de tudo, pedir o visto inadequado. Quando eu me refiro em visto inadequado, eu não me refiro apenas no tipo de visto, por exemplo, visto D1, D2, D3 ou D4, e sim no tipo mais amplo de visto, que eu quero explicar para você que está aí do outro lado, que o visto, pessoal, não é apenas o visto de residência. Existe também o visto de estadia temporária. Então, se você é brasileiro, quer vir para Portugal, você tem a opção de vir apenas como turista, claro, para ser efetivamente um turista. Você não vem para viver nessas condições, e sim para turistar, ou seja, passar menos de 90 dias em Portugal. Nessas condições, você não precisa de um visto específico. Mas se você quer passar mais de 90 dias e menos de um ano, ou seja, até 365 dias, você vai pedir um visto de estadia temporária. E se você quer passar mais de um ano, aí você vai pedir um visto de residência. E qual a diferença do estadia temporária para o de residência? O tempo do visto, porque o visto de residência tem validade de 120 dias e você chega em Portugal e transforma ele numa autorização de residência, ou seja, num cartão de residência com validade de 2 anos, enquanto o visto temporário ele vai valer apenas pelo período do visto, que pode ser aí de alguns meses ou até mesmo 365 dias, que é exato um ano, mas ele não vai virar uma autorização de residência. Então, se você não prestar muita atenção, você pode cometer o equívoco de solicitar, em vez de ser um visto de residência, um visto de estadia temporária. E depois chegar em Portugal e não conseguir transformar esse visto na autorização de residência, sendo que o teu sonho é viver em Portugal e ter, de fato, uma autorização de residência aqui no país. Segundo erro, aí sim a gente vai falar do tipo de visto no aspecto mais fechado, que é o aspecto do núcleo do visto. Seria um visto D1, seria um visto D2, seria um visto D3? Então, você precisa entender exatamente qual é o visto para você poder reunir a documentação de forma correta e fazer uma boa carta de intenção. E a carta de intenção não é para você dizer exatamente e apenas as suas boas intenções no país, e sim para você explicar os elementos do seu processo, os elementos que estão aqui fundamentando o seu direito de solicitar um visto para Portugal. Quando a gente faz em assessoria, uma carta de intenção para um cliente que a gente redige, a gente faz isso de uma forma para que o cliente tenha estratégia para convencer ali o consulado de que está tudo certo, né? Facilitar a vida de quem está analisando. E é por isso que os nossos processos de visto, eles não demoram mais do que 60, 70 dias para serem analisados, porque são vistos que estão fáceis de entender. A pessoa que pega aquele visto, ela entende com muita facilidade ali o que a gente está pedindo, qual é o direito, quais são todas as comprovações necessárias e obrigatórias. Então você precisa saber de todos os tipos de visto que existem de residência para Portugal e quais são os elementos obrigatórios em cada tipo, para que daí sim você possa fundamentar o seu pedido de forma correta e seguindo sempre o checklist indicado ali pelo consulado que está disponível no site do Ministério de Negócios Estrangeiros aqui de Portugal. Terceiro e último erro, com relação à comprovação de meios de subsistência. Em todos os vistos de residência, seja ele qual for, vai ser obrigado você comprovar a subsistência. E como fazer essa comprovação de meios de subsistência é algo extremamente importante, porque alguns vistos existem meios obrigatórios de comprovar a subsistência. Outros vistos são mais abrangentes na hora de comprovar a subsistência. Então você tem que entender qual é o seu tipo de visto, qual é o núcleo do seu visto e quais são as opções de comprovação de subsistência que você tem para aquele tipo de visto. Vou dar um exemplo para você. Se você vier para Portugal, por exemplo, com o visto D7, é obrigatório você ter um valor em conta de 12 salários mínimos. Sempre. Então, ou seja, o meio de subsistência obrigatoriamente feito por saldo bancário de pelo menos 12 salários mínimos em conta bancária portuguesa. Já se você vier com um visto de estudante, é muito amplo. A comprovação de meio de subsistência pode ser por uma conta bancária,
Pode ser por um trabalho remoto que você comprove estabilidade de rendimentos. Você vem para Portugal estudar, mas vai trabalhar remotamente para uma empresa fora de Portugal. Você pode também apresentar no visto de estudo um patrocinador, seja ele de Portugal, seja um patrocinador até mesmo do Brasil. Então, já é um visto muito mais amplo, enquanto o D7 é obrigatório comprovar subsistência por saldo bancário em euros, de 12 salários mínimos. Entende a diferença? Então, se você não sabe esses aspectos de cada tipo de visto, vai ficar difícil você ter assertividade nos elementos. E qualquer falta de assertividade aqui pode causar um indeferimento no seu pedido, ou até mesmo você vir, né, como é o caso da primeira opção que eu falei para vocês, que é pedir o visto de estadia temporária ao invés de pedir o visto de residência. Pensa, você vai ter um visto deferido, mas vai chegar em Portugal, vai tentar agendar e vão falar para você, não, você não tem direito de ter autorização de residência, você vai cair da cadeira, né? Fez todo o processo, fez errado. Então, a gente tem que ter aqui conhecimento. Raquel, você não vai falar de todas as comprovações de meio de subsistência linkado a cada tipo de visto? Nesse vídeo, não. Esse vídeo é para te alertar desses 3 pontos, para que você aprofunde os seus estudos em cada um deles. Qual é o tipo de visto que você precisa aplicar, como você vai comprovar a subsistência desse tipo de visto, saber fazer uma boa carta de intenção e principalmente não cometer o equívoco de não pedir especificamente um visto de residência quando a sua intenção é viver em Portugal. E o visto de residência tem validade de 120 dias e confere um agendamento na ANEMA para a concessão do título de residência. Então não assuste quando o seu visto de 120 dias chegar, porque tá certo, o visto ele não é permanente, ele é apenas um trânsito, um período de trânsito para você entrar em Portugal e aí sim, aqui em Terrinhas Lusitanas, pedir a sua autorização de residência. Gostou desse vídeo? Deixa seu like, segue o escritório aqui para receber semanalmente bons conteúdos jurídicos de advogados qualificados e devidamente inscritos na Ordem dos Advogados de Portugal. Um beijo grande e até a próxima!